Amém, pessoal, está eu de novo aqui. Vamos falar um pouquinho com o Papai do Céu, porque Ele tem sido o Deus dos deuses, Senhor dos Senhor, do céu, da terra e do mar. Ele que cuida das árvores, dos pássaros. Ele que o oxigênio está na mão dele, que é a nossa vida. Então é Ele que formou o homem do pó, do barro, da cinza. Ele que deixou uma alma, uma vida nesse corpo. Então não podemos se sentir melhor que ninguém, se achar melhor que ninguém. Para que soberba, deixar o diabo? O diabo, ele perdeu o reino, a justiça, foi expulso, foi derrubado, foi lançado, jogado. E hoje ele habita, ele se rebeliou contra Deus. Pode ter formado o homem à imagem, à semelhança dele. Então o inimigo, ele não tem corpo, ele não tem formação, ele é um espírito enganador. Ele é um invasor, ele é abusivo. Então nós temos que saber a estratégia do diabo. Então vamos colocar um basta final e vamos ter a luz de Deus, a guia de Deus, em relação à minha vida, à sua vida, à vida de todos nós. Deus, Ele quer cuidar de você. Nada melhor que Deus possa cuidar. Ele vem a ser o pão da vida, a água da vida. Que Ele venha a ser a força, o refúgio e a fortaleza. Amém? A fé fundamenta as coisas que não se vê, mas que a gente possamos ouvir as coisas de Deus e poder vir servir como a base em relação à minha vida, à sua vida, à vida daqueles que realmente necessitam nessa manhã. Então vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai da eternidade e príncipe da paz. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui como evangelista, meu Pai como uma pessoa do campo, da cidade. Nós não somos melhor que A ou B ou C, mas que nós possamos ser reconhecidos como filho, nascido da água, nascido do Senhor, nascido do Espírito, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor formou, tudo aquilo que o Senhor deixou de cima da terra, meu Pai. Que nós venhamos adotar como filhos da promessa, que nós possamos adotar como herdeiro, meu Pai, um novo céu, uma nova terra. Meu Pai, que nós possamos adotar em vida ou depois, após a morte, um novo céu, uma nova terra, aonde não venha haver lamento, dor, sofrimento. Foi assim que Jesus ele fez, Senhor. Ele venceu, resistiu o seu maior inimigo em cima daquele monte, meu Pai. Ele pôde ter descido, juntamente formado 24 discípulos e apóstolos, e pôde ter arrastado multidão, impactado com o mundo, meu Pai, aonde que ele pôde ter chegado perto daqueles que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, receba. Então Jesus falava, pega a sua cama e anda, e me siga. E cego enxergou, mudo falou, surdo ouviu, paralítico andou, coxo se levantou, salteou na tua presença. Morto ressuscitou, o caso de Lázaro. A Marta falou, mestre, quando Jesus havia chegado em missão no campo evangelismo, a Marta falou, mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, meu Pai, sendo Deus, ele fez que Lázaro saísse daquele túmulo, no lugar que já estava ali insuportável, não estava aguentando
vivendo aquele momento, mas o Senhor pediu que ele saísse, ele ouvindo a sua voz, a morte teve que obedecer, meu Pai, aonde o Senhor pôde ter reconstituído, meu Pai, como nós podemos ver também, está registrado dentro da Bíblia, que o Senhor falou, a sua voz chegando até o profeta Ezequiel, e pediu que Ezequiel fosse imediatamente em uma cidade onde havia um vale de ossos, morto, um esqueleto, como fosse um cemitério. Ah, meu Pai, milhões e milhões de anos se passou e aquele vale estava jogado. São pessoas que já tinham morrido, estava morta, não tinha jeito, não tinha resposta, não tinha uma solução, meu Pai. Mas o Senhor usou aquele homem para poder ir até aquela cidade. Ezequiel não pensou duas vezes. Quando chegou lá, ele de cima daquele vale, ele pôde ter, meu Pai, decretado uma ordem. Foi aonde o Senhor pôde ter reconstituído aqueles corpos, meu Pai, refeito. O Senhor pôde ter dado vida, meu Pai, levantado daquele vale e dando uma semelhança como o Senhor nos deu. Meu Pai, formou um exército de milhões e milhões de pessoas, meu Pai, para poder conviver naquela cidade, como um ser vivo, meu Pai. E é assim que o Senhor faz. Meu Pai, existe também milhões e milhares de pessoas que estão vivendo esse caos, esse momento, essa situação, que tudo está consumado, tudo se acabou, que o diabo roubou, como Jó. Mas o Senhor permitiu que o diabo fosse lá, tocasse na carne, mas não tocasse na alma. Meu Pai, o diabo teve que obedecer as coisas da forma certa, como tinha que ser, meu Pai, relatada pelo Senhor, meu Pai. E sabemos que as coisas têm sido com ordem e com decência. A gente muitas vezes não suportamos como homens de Deus, que nós temos sido, meu Pai, de poder olhar e ver milhões de pessoas caídas pelas calçadas, jogadas pela sarjeta, pessoas no mar do sofrimento, meu Pai, aonde que estão vagando. Ah, meu Deus, mas nesse momento, Espírito Santo, nós falamos com o Senhor, Pai, desabafamos com o Senhor num momento como esse. Venha cuidar dessas pessoas, meu Pai, dessa vida, dessa alma. Venha cuidar desse corpo. Meu Pai, que nessa manhã eu me lanço a minha fé, meu Pai. E que minha fé seja uma fé viva, uma fé de Isaac, uma fé de Cristo, do Messias. Uma fé, meu Pai, que venha levantar, que venha estabilizar pessoas, que as pessoas dêem a volta por cima, meu Pai. Que o Senhor, como Deus, possa olhar, possa vê-lo, e que o Senhor possa reconstituí-lo tudo novamente, meu Pai. Ah, meu Pai, volta esse casamento, volta esse noivado, volta esse romance, volte essa vida sentimental, meu Pai. Volta essa pessoa a ser humana, ter a humanidade. Que o Teu Espírito Santo possa influir, meu Pai, possa, meu Pai, paisá-lo, possa frutuá-lo, meu Pai, possa chegá-lo até milhões e milhões de pessoas, meu Pai, e que o Senhor, como Deus, possa levantá-lo, possa reconstituí-lo, possa dar vida, dar saúde, dar paz, de alma, de espírito, meu Pai, e que o Senhor possa refazê-lo, e que essa pessoa receba uma libertação. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. Amém, Jesus. Amém, pessoal. Foi feito a oração da fé, e que Deus te abençoe
não é? Que Deus abençoe a minha casa, minha esposa, minhas filhas, meus netos, minha família, meus familiares. E eu desejo para você que Deus também abençoe a vocês. Então, fica com Deus, deixa o seu ok, o seu joinha, mediante o canal do YouTube, onde está seu amigo, irmão, evangelista Valmir. Que Deus abençoe a nação, os governantes, as autoridades civis e militar, eclesiástica. Que Deus abençoe os pastores, bispos, missionários, evangelistas, os obreiros, membros, diáconos, a diaconisa. Que Deus abençoe a todos que convivem de cima do planeta Terra. E que as bênçãos sejam com você. Eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba a bênção, toma posse e seja um abençoado e uma abençoada em nome do Senhor Jesus. E amém. Amém, Jesus.